Previdência Social, o governo faz um grande inventário e ele tem direito de pegar 20% que chama DRU, né? Desvinculação da Receita da União, e ele usa isso em diversos setores, que na verdade ele fica com o dinheiro meio livre para ele usar. Não há uma publicidade, um conhecimento de como se aplica. A grande verdade é que o governo deve muito à Previdência Social, e essa dívida é ao povo brasileiro, é aquele que contribuiu, não é? E que tem que receber a sua aposentadoria, e nós temos visto, você vê, eu vejo, não é? Pessoas que ficam esperando a melhora de seus benefícios e morrem esperando e não tem a melhora. Até final da década de 80, as contribuições iam até 20 salários. A pessoa contribuía até 20 salários. A partir de 90, baixou para 10. Então ele pagou sobre 20, ia se aposentar sobre 10. Eu nunca aposentei ninguém com 10 salários. Eu sou antigo, inclusive. Mas o que melhor eu aposentei, ele já ganhou 9. E esse que eu aposentei com 9, hoje ele ganha 2. Isso quer dizer que todo mundo ganha 2. Então a política do governo, ela leva a uma compressão da remuneração dos aposentados para chegar ao mínimo. Essa é a política do governo. Porque o reajuste está vinculado a que índice? Em verdade, o reajuste da aposentadoria não é pelo índice nem do salário mínimo, não é? Que inclusive a Constituição veda isso a propósito, né? O reajuste é por outros índices. E os índices do governo realmente são manipulados e levam a isso. Isso é público, notório, eu te indico centenas de pessoas que tu vai ver realmente. E o Poder Judiciário não há perspectiva de corrigir isso. O governo teve interesse através do Congresso, mas sempre foi vetado, não é? Então, os aposentados se aposentaram com 10 em 1990, 93, 91, estão ganhando 2 salários hoje. Estão chegando ao salário mínimo. Mas e essas aposentadorias especiais que chegam a números estratosféricos de autoridades estaduais ou federais, são oriundas de que fundo? Isso o senhor não me respondeu, eu quero que o senhor me fale daqui a pouquinho. Depois do intervalo, quando a gente volta, continuando esse papo aqui com o Dr. Matheus Ferreira Leite, esclarecendo um pouco sobre a Previdência Social. Um instantinho só. Olá, você está convidado a acompanhar conosco o Repórter Brasil. O nosso compromisso é tratar a notícia com pluralidade e profundidade, e de forma a ser entendida por todo mundo. Nosso norte é a comunicação pública a serviço dos interesses de toda a sociedade. Nossas emissoras parceiras pelo Brasil e os nossos correspondentes no exterior trazem as notícias do dia. E também estamos presentes nos acontecimentos especiais e nos momentos históricos. Aqui você vê histórias emocionantes e com sotaque de várias regiões. É o Repórter Brasil. Mecânica Pedrinho, especializada Renault e multimarcas. Mecânica em geral, escapamentos, elétrica, freio, suspensão, injeção eletrônica e higienização de ar-condicionado. Fone 3055-7474, Rua Curitiba 2192, em frente à TV Beltrão. A educação beltronense segue crescendo e gerando novas oportunidades a todos. A Escola Municipal Madre Boaventura, no bairro São Miguel, está concluída. Com recursos próprios do município, a Prefeitura terminou esta obra. Além disso, em parceria, está construindo mais 6 escolas novas, 3 na cidade e 3 no interior. Serão 2.800 alunos beneficiados, com espaços modernos e adequados ao bom aprendizado. Prefeitura de Francisco Beltrão. Dior Center, Dr. Elaine Scott Alérico, radiologia digital com menos RX e proteção ao meio ambiente, tomografia Conebin, diagnóstico além da imagem, profissionalismo, dinamismo, competência, vanguarda, responsabilidade social, qualidade em equipamentos, planejamento virtual de grandes e complexas cirurgias exclusivas Dior Center, prototipagem rápida, guia cirúrgico, cefalometria 3D e planejamento de implantes. Rua São Paulo, 433, em cima da Yellow Modas. TV Beltrão em Renascença. Sintonize o canal 30. Educação, esporte, cultura e turismo. Renascença, a transformação que a gente vê. Emoção. Garra.
Na terra, na água ou nas quadras, prepare-se para mergulhar fundo no mundo dos esportes. Stadium, sua revista esportiva. Todo sábado, às 2 da tarde, na TV do Brasil. Voltamos, é o De Cara com a Imprensa. Hoje estamos aqui falando sobre Previdência Social, sobre a pergunta: será que eu, Rafael, vou me aposentar? Será que as minhas filhas terão esse direito daqui 60 anos? Hoje elas são bastante jovens, mas será que elas vão se aposentar? Será que esse Fundo Previdenciário do Brasil, o Instituto Nacional de Seguridade Social, a Previdência Social terá dinheiro, doutor Matheus, para sustentar um país que cada vez tem uma longevidade maior, as pessoas estão vivendo mais, não é? De um modo geral, a confiança na instituição vem diminuindo e a contribuição também vem diminuindo na mesma escala da confiança do brasileiro. Será que os que estão ingressando no mercado, que estão produzindo pelo país, conseguem suportar a carga de manter essa previdência social para que daqui a 50, 60 anos as pessoas continuem se aposentando pela previdência social geral da nossa nação? O que o senhor pensa realmente, esse é o papel do governo, de todos os políticos e da sociedade, sobretudo, né? Nós temos que viabilizar isso. Somos um país emergente, um país com uma população enorme, tá? E temos que buscar essa viabilidade. E com certeza tem viabilidade para isso. É somente permitir que todas as pessoas tenham um ânimo de contribuir e que realmente não se estabeleça uma campanha difamatória, que é uma campanha difamatória contra a Previdência Social. Inclusive uma questão muito grave. Porque está num contexto também, não é? Veja, a carga tributária é tanta, não é? É o imposto de renda, agora a possibilidade da CPMF, é o imposto sobre todos os itens, bens de consumo ou duráveis que você adquire, desde abastecer o carro, comprar no supermercado, numa média de 35%, 40%. A carga é tão grande que quando fala, poxa, agora eu tenho que contribuir para a minha aposentadoria daqui a 50 anos. As pessoas ficam em dúvida, faço ou não faço? Prefiro fazer uma previdência privada ou vou no público? É um contexto que faz a gente ficar em dúvida. Eu lhe confesso que eu, agora dos meus 30 e alguma coisa, fico pensando duas vezes a esse respeito. A grande verdade é que a Previdência tem que ser administrada de outra forma. Tem que parar com a campanha pejorativa contra a Previdência, contra a Seguridade Social. A grande verdade é que há um grande interesse em total desmonte da Previdência Social. E isso será um crime violento contra a sociedade brasileira e, obviamente, vai pôr o país em polvorosa. Nós entraremos em verdadeira convulsão quando isso acontecer, se não houver uma consciência. A grande verdade é que no Brasil hoje entraram mais de 50 empresas internacionais de seguro privado. E o grande interesse dessas empresas é vender seguro privado para você. É dizer para você que não adianta você contribuir à Previdência, que você tem que comprar um seguro privado. E o seguro privado, se você fizer uma consulta internacional nos Estados Unidos, na Inglaterra, já se vê quantas vezes eles quebraram os seus segurados. Porque venderam, chegou na hora de pagar, não pagaram. Nós mesmos já tivemos várias seguradoras antigas, KPM e etc., que ninguém teve benefício nenhum com essas seguradoras. E agora no Brasil aportaram mais de 50 empresas internacionais no Brasil para trabalhar com seguro. Querem vender seguro privado. Então há interesse em desmontar a Previdência. Mas a Previdência é algo da sociedade, como disse, do povo, do trabalhador. O trabalhador terá que tomar essa consciência. O que você disse aqui, daqueles benefícios poupudos de 30, 40, 100 salários mínimos, isso realmente é uma atrocidade, é uma ilegalidade. Está escrito na Constituição. A Constituição é verdadeiramente a nossa Bíblia que tem que ser respeitada. É que ninguém mais está respeitando. A própria presidente está correndo o risco de ser punida porque não está respeitando a Constituição. Talvez seja o início que a nossa Constituição será respeitada. A Constituição estabelece o salário máximo no Brasil é o salário do ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais do que isso. Logo, falta simplesmente
se legislar, fazer uma legislação específica, ora, vai ter que optar, tu escolhe a melhor, mas o teu salário máximo é o salário máximo do país. É simples. Mas o Brasil é cheio de leis, só falta botar em prática, ter gente para fiscalizar. Veja, é inconcebível uma aposentadoria de R$200 mil, como a gente ouve dizer que existe. Com certeza. Não é? Com certeza. É inconcebível alguém, eu fazia uma pesquisa para a nossa conversa, de uma aposentadoria aqui no estado do Paraná, e aqui nós temos um fato atípico, mas que é recorrente no Brasil, que é o seguinte: ex-governadores continuam recebendo, alguns casos em específico. Os que foram governadores de fato, que cumpriram os seus mandatos, 1 ou 2 ou 3 ou mais, ok, é um direito adquirido. No entanto, nós temos um caso de um presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, lá nos idos de 73, que durante 39 dias assumiu no mandato tampão, 39 dias, assumiu no mandato tampão e aposentou-se como governador do Estado do Paraná lá em 73. E vinha recebendo, pelo menos a minha pesquisa fala, até 2011, matéria da Gazeta do Povo, vinha recebendo benefício lá em 2011 na casa de R$24 mil. Então, na verdade, é isso que precisa ser corrigido. Isso é uma imoralidade. Então, a sociedade, as autoridades têm que tomar providência. A Constituição nossa estabelece o teto máximo de benefício de salário de quem quer que seja. É simples. Você tem que aplicar o teto máximo. A atrocidade está nisso aqui, não no direito adquirido, mas 39 dias, assim como o ex-governador Orlando Pessutti, que durante 9 meses, 8 meses e alguma coisa, ocupou o cargo quando o Roberto Requião, o ex-governador Roberto Requião, senador da República, acabou indo para a disputa do Senado e renunciou ao governo do Estado. Ele aposentou-se também, com aposentadoria especial de governador, por 8 meses. E o trabalhador precisa trabalhar quantos anos, doutor? Então, vai ter que trabalhar 35 anos, ter idade de 65 para se aposentar com 100 mais 35 pontos. De contribuição para poder se aposentar. Aquele que tiver idade hoje vai se aposentar com 90 pontos. São 60 anos de idade e 35 anos, 95, né? Se aposentar. E no caso dos professores, uma categoria que a gente precisa respeitar mais no Brasil é a categoria dos professores. Professor, ninguém, absolutamente ninguém torna-se advogado assim como o senhor se não passar pelo professor. Ninguém torna-se jornalista se não passar pelo professor. E todas as profissões, o engenheiro, o médico, o enfermeiro, todas as profissões precisam passar pelo professor. É uma categoria que tem algumas diferenciações, que vem conquistando alguns benefícios com muita luta, com muita briga, e que a gente precisa respeitar mais. O que a gente pode falar da aposentadoria de professores com fator e sem fator? Bem, veja, a questão dos professores, eu fiz uma especialização há 10 anos e nós, com aquela equipe que a gente fez em Curitiba, continuamos estudando até hoje a questão previdenciária e, lógico, eu me aprofundei na matéria de professores, por exemplo. Eu, lógico, defender as minhas professoras da minha região, os professores dos meus filhos, né, que estão ganhando hoje R$800, R$1.000. Então isso é uma indignidade absoluta que nós não podemos permitir. Enquanto você falou aqui, gente ganhando 50 mil, 60 mil, 80 mil, ora, o professor ganhando 800, 1.000, R$2.000, isso nós não podemos aceitar. E veja, a atividade do professor é, sem dúvida, a atividade mais nobre que tem em qualquer sociedade, não é só na nossa, qualquer sociedade. No Japão, por exemplo, o professor é reverenciado a todo instante por todos, não é? Porque realmente ele tem um respeito, não é? Agora, no Brasil, a nossa classe de professores, especialmente esses professores das redes privadas, né, das redes municipais, não tem uma remuneração satisfatória. Não podem, na hora de se aposentar, aplicar o fator, como eu disse. Essas professoras foram aposentar-se ganhando 50% da sua renda. Isso não é possível. Então, é esse o trabalho que a gente tem feito durante todos esses anos. E graças a Deus estamos conseguindo agora, tem saído vários resultados a favor das professoras, no Paraná, agora saiu em São Paulo, saiu decisões a nível nacional, na TNU, que são 12 juízes federais de 12 regiões do país, que reunidos entenderam e adotaram a unanimidade que o professor tem que ter
a sua remuneração integral, sem a incidência do fator previdenciário. Então isso é algo que é uma simples, vamos dizer assim, uma simples devolução do que é devido. Não é absurdo. São R$2.000, R$3.000 que vai receber um professor. Nem o teto ele vai receber, que o teto da Previdência Social é R$4.500. Mas não é isso que os nossos professores, humildes professores, estão buscando. Então, esse fator previdenciário tem trazido essa dificuldade, mas graças a Deus agora já está começando a ser corrigido. Agora, com os pontos, vários professores vão conseguir também, já tem tempo suficiente, tem idade, vão conseguir resolver. Mas aquele professor jovem realmente vai ficar com um problema. Então, nós teremos que continuar trabalhando para que se faça justiça. A questão é justiça social. R$3.000, R$4.000 não vai deixar o país pobre. Agora, realmente, a aposentadoria de 50, 80, 100, isso realmente é uma imoralidade e não pode ser permitido. São questões realmente que nos deixam até indignados. Há pouco nós vimos a possibilidade do aumento do judiciário, especialmente aos ministros do STF. Eu vejo que são direitos também adquiridos, pessoas que estudaram profundamente para poder ocupar a posição que ocupam, que têm, na essência, o direito de ganhar bem. Eu acho que são figuras que merecem ganhar o que ganham. Mas talvez deste momento do país não é um momento de aumento, não é? É um momento de segurar o que tem. Não é um momento de benefício, é um momento de vamos lá, vamos ajustar a casa, vamos pagar as contas, as dívidas, e depois a gente vê, na medida em que vai se tendo uma receita maior, o que a gente pode fazer. E o que a gente pode falar, doutor, sobre aposentadorias especiais, no caso de insalubridade, periculosidade, penosidade, algumas pessoas, só abrir um parênteses aqui, e é bom para a gente esclarecer a população, algumas pessoas pensam que todos os presos têm direito ao benefício social.